Olá, queridos e queridas estudantes! Tudo bem? Tudo tranquilo? Tudo em paz com vocês? Espero que sim. Eu sou o professor Washington Lopes e hoje nós vamos juntos para mais uma aula sobre ciências humanas. Essa aula é direcionada para os estudantes dos terceiros anos, dos anos iniciais do ensino fundamental. E Chaminézinho está aqui conosco. Vamos juntos, Chaminézinho, para mais uma aula, para mais um momento de aprendizagens, de conhecimento, de construção de conhecimentos. Vamos juntos, meninos e meninas? Vamos todos juntos? Vamos nessa! Bom, a aula de hoje tem como tema celebração e conscientização do 20 de novembro. Já ouviram falar nessa data? Sabem o que significa? Sabem por que celebração? Sabem por que conscientização? Vai pensando aí, e se você não souber, a aula de hoje é sobre isso. A gente vai falar um pouco sobre o dia 20 de novembro. Mas antes de tudo, vamos lembrar o desafio da aula passada. E o desafio foi: que tal você construir uma linha do tempo da tua vida? Vocês lembram que a gente estava falando na aula passada sobre linha do tempo e a importância dela? Pois bem, conseguiu fazer o desafio, chamou a mamãe, papai, titio, titia, pediu ajuda de alguém, precisou da ajuda de alguém, mas e aí, conseguiu fazer o desafio? Eu espero que sim. Façam um desafio. O desafio ajuda você a compreender melhor o conteúdo, ajuda você a entender melhor o que a gente está vendo aqui na aula e o que a sua professora ou o seu professor vê com você na sua turma, os conteúdos e as aprendizagens que vocês estão vivenciando, ok? Façam os desafios. Qual é o objetivo da aula então, professor? Refletir sobre o dia 20 de novembro, que, como a gente já viu aí no tema da aula, tem a ver com conscientização. E que tipo de conscientização? Consciência Negra. Dia 20 de novembro é o dia em que a gente celebra o Dia da Consciência Negra. Mas o que é isso, professor? O que é exatamente o Dia da Consciência Negra? Por que existe? Por que essa data? Vamos ver então. Antes de a gente entrar exatamente para a data, é importante que vocês saibam que tudo tem origem mais ou menos nesse continente, que é o continente africano, tá? E aí, para a gente saber algumas informações importantes sobre a África, ela é um dos 6 continentes do mundo. Existem 6 continentes no mundo e o continente africano é um deles. Tem gente que pensa que a África é um país. Existem países na África que têm um nome África, mas a África é um continente, ok? É o terceiro maior em extensão territorial, ocupando quase 20% da área continental da Terra, tá? A África tem aproximadamente 30 milhões de quilômetros quadrados. E aí, algumas informações sobre ela. E olha, ela é composta por 54 países. Algumas pessoas escutam falar África do Sul, né? E aí pensam que a África é um país apenas, mas na verdade a África é um continente e tem alguns países que levam no nome a palavra África. Bom, e aí o povo africano foi trazido, né, há alguns anos atrás, há mais de 500 anos atrás, foram trazidos para serem escravos aqui no Brasil. Os portugueses trouxeram os africanos para ser escravos aqui no Brasil. Imagina só, eles eram comercializados, eram tratados como se fosse um produto, um objeto, e aí, a escravidão no Brasil durou por muito tempo, mas muito tempo, e é por existir essa história de escravidão que a gente hoje comemora, a gente, na verdade, reflete a consciência negra, porque graças a esse momento da história de escravidão, esse momento que a gente não pode esquecer, mas também não pode deixar que o que acontecia naquela época se repita, graças a isso existe um fenômeno chamado racismo, e é isso que a gente combate, é isso que a gente não quer mais ver na nossa sociedade. É por isso que o Dia da Consciência Negra existe, para a gente lembrar da importância da luta, do combate contra o racismo, e a gente vai ver um pouquinho mais na aula também sobre isso. Bom, o fim da escravidão, como a gente vem falando, acabou oficialmente no dia 13 de maio de 1888, com uma lei chamada Lei Áurea. A partir dessa data, oficialmente no Brasil não estava mais permitida a escravidão. Só que, infelizmente, não foi bem assim que aconteceu. Muitas coisas ainda aconteceram depois disso e muito desrespeito ainda com as pessoas, né, descendentes de africanos que viviam, ou africanos que viviam aqui no nosso país. E aí, a gente também vai conversar um pouco mais sobre isso para entender a data, a importância dessa data. Bom, mas por que o dia 20 de novembro então, professor? Ok, a gente tem o 20 de novembro para pensar a importância da luta dos negros e negras, o respeito, dizer não ao racismo, mas por que 20 de novembro? Bom, é o dia em que se lembra a morte de Zumbi dos Palmares, que morreu em 1695. Zumbi dos Palmares foi um grande líder da luta antirracista, da luta contra a escravidão aqui no nosso país. E aí é em homenagem a ele, lembrando o dia da morte dele, que se tem então o 20 de novembro. Mas não só isso. No dia 20 de novembro, a gente também
pensa e reflete sobre várias outras coisas. Então vamos ver que coisas são essas. Zumbi foi o líder, né, do Quilombo dos Palmares. O Quilombo dos Palmares é o quilombo mais conhecido, mais importante que a gente vai estudar sobre a história da libertação do povo negro aqui no Brasil. E o Quilombo dos Palmares era o líder maior, né, era um zumbi. E aí tem uma imagem das pessoas praticando uma arte que a gente vai ver hoje, vai falar um pouquinho sobre ela, praticando uma arte que foi muito importante, inclusive para a resistência e libertação, luta do povo negro aqui no Brasil. E aí, o Dia da Consciência Negra, então, existe para a gente lembrar das discussões e ações do combate ao racismo. O Dia da Consciência Negra existe para ser mais um momento, não deve ser só nesse momento. Mais um momento da gente lembrar a importância do respeito para as pessoas, respeito com os negros e negras. Lembrar que eles são parte importante da construção do nosso país, que graças aos negros e negras o nosso país pôde se desenvolver e hoje existe uma contribuição muito importante. Hoje os negros e negras estão presentes, não é, em diversos âmbitos da nossa sociedade e esse respeito precisa ser vivido. A gente precisa dizer não ao racismo, combater a intolerância, o racismo, combater, não é, o desrespeito para com as pessoas negras, os negros e negras. Serve também para a gente lembrar a luta e as conquistas dos negros e negras. Cada vez mais o povo negro unido, lutando contra o racismo e mostrando que o respeito tem que ser, sim, vivido incondicionalmente. E aí, o dia 20 de novembro tem esse papel de nos lembrar da importância também da luta do povo negro e das suas conquistas. E olha, diga não ao racismo, não ao desrespeito. Por quê? Porque o povo negro sempre foi, e sempre será muito importante para o desenvolvimento do país. A nossa cultura, a cultura brasileira, tem diversos exemplos riquíssimos que têm a contribuição dos negros e negras. Em algumas aulas passadas, a gente estava falando, por exemplo, do maracatu, a gente já falou do frevo, nós já falamos de diversas e tantas outras contribuições para a nossa língua, para a nossa culinária, para a pluralidade da nossa religião, graças à vinda dos negros, dos povos africanos para cá e graças ao que a gente chama hoje de cultura afro-brasileira, que é exatamente a junção, a reunião de tudo aquilo que tem a ver com a história africana e brasileira. Tudo aquilo que tem a ver com a contribuição dos africanos que vieram para cá e dos povos, né, das pessoas descendentes que a gente chama de afro-brasileiros e que, portanto, a cultura afro-brasileira se faz presente e é tão importante para o nosso país e precisa ser valorizada e respeitada. Então, 20 de novembro é esse momento a gente também lembrar dessa contribuição dos negros e negras para o desenvolvimento do nosso país, para a política do nosso país, para a cultura do nosso país, para a felicidade do nosso país. E aí, olha, uma só dessas contribuições é a capoeira que surgiu aqui no Brasil como um instrumento de luta, de resistência dos negros e negras escravizados. E aí, na próxima aula, a gente vai aprender um pouquinho mais sobre a capoeira, vamos aprender um pouquinho da história e vamos aprender também um pouquinho da prática da capoeira, que pode ser entendida como luta, como arte, tem dança, tem música e o mais importante, faz parte da história do nosso país. Tem uma importância nacional muito grande e é reconhecida e valorizada no mundo inteiro. Existem capoeiristas aqui no Brasil e fora também do Brasil, levando a importância da capoeira para a história do nosso país e para a cultura do nosso povo. Então eu espero que vocês tenham gostado da aula, tenham aprendido um pouco. Na próxima aula a gente vai ver a capoeira, vamos ver aí como é a capoeira, os tipos de capoeira, o que é que tem, vamos aprender na prática aqui também alguns movimentos, vai ser muito bacana. Vem com a gente na próxima aula em que vocês vão curtir. Então, para deixar um desafio aí para vocês fazerem no intervalo do final dessa aula de hoje até a próxima, o desafio é: crie uma mensagem dizendo não ao racismo. Pode ser a foto de um cartaz ou um vídeo. Você pode fazer um vídeo mandando uma mensagem de respeito, você pode fazer um cartaz dizendo não ao racismo e mandar para a gente compartilhar aqui. Ok? Desafio lançado. E para terminar, uma mensagem: pratique o respeito aos outros todos os dias. Pratique o respeito aos negros e negras, respeite a história do seu país, respeite a história, a cultura do seu povo. Espero que tenham curtido e até a próxima aula. Tchau, tchau!